Conservatório de Tatuí, guitarrista da Big Band na mesma instituição. E a partir de hoje, eu vou começar a publicar vídeos contando um pouco da minha história, da história do meu pai, Pernambuco, guitarrista, José Paes, conhecido como Pernambuco. E a gente vai começar pelo ano de 1982. Vou poder explicar como funcionava a vida dos músicos, dos amigos com os quais eu convivia, amigos do meu pai, lugares onde a gente tocava, como é que a gente estudava, enfim, curiosidades, detalhes. Acho que vai ser bem interessante. Bom, em 82, no mês de junho, o meu pai estava encerrando uma temporada de alguns meses no restaurante Recreio Holandês, que ficava lá na zona norte de São Paulo, na região da Água Fria. Ele tocava 3 vezes por semana, com uma formação que na época era bem normal. Guitarra, essa guitarra, exatamente essa guitarra, ele tocava com essa guitarra, órgão com pedaleira, ou seja, o organista fazia os baixos usando os pés, e um baterista. Tocava 3 vezes por semana, música ambiente, aquele som baixinho, e as pessoas às vezes dançavam também, mas sobretudo tinha esse caráter de criar um clima. E o repertório, o que era? O que se tocava em lugares como esse, naquela época? Boleros, sambas canções, músicas que estavam tocando na rádio na época, como, sei lá, Roberto Carlos, Ray Conniff, músicas americanas de filmes, As Time Goes By, as bossas, Wave, Garota de Ipanema, tangos. Então, qualquer guitarrista da turma do meu pai, turma essa que depois eu passei a fazer parte, todo mundo tocava, sei lá, 100, 200, 300, 400 músicas de cor, em todos os tons. Então, o que aconteceu? Quando você tocava num lugar como esse, você tinha que saber o tema, tá certo? Como isso aqui, ó. Essa música se chama I Lily I Low. Foi tema de um filme chamado Lily, de 1953. Então era música de filme, que fez sucesso, aí eles tocavam e improvisavam um pouquinho. E os músicos, como o meu pai, que gostava, os caras que gostavam de jazz, o que acontece? Quando eles iam tocar um tema desse, eles tocavam um tema, improvisavam só um pouquinho, mas tinha lá a articulação do jazz, som de guitarra parecido com o som do Jim Hall, o guitarrista que meu pai adorava na época, ou do Wes, enfim. Então, eles não estavam tocando jazz necessariamente, mas os elementos estavam lá, as harmonias. Todo mundo que gostava de jazz, como esse organista que se chamava João, que tocava com meu pai, ele usava acordes que a gente gosta, bonitos, enfim. Então, era isso aí. De vez em quando improvisavam um pouquinho, tá certo? Era meio que uma regra que rolava nesses lugares, como esse Recreio Holandês. Existia um outro restaurante lá também chamado Chácara Souza, onde também tinha som do mesmo jeito. Restaurante Atlântico na Avenida Ipiranga, né, que durou alguns anos também. Lá também tinha um organista tocando desse mesmo jeito. Restaurantes e cantinas italianas lá na 13 de Maio, como existia um chamado La Távola, onde tinha um organista chamado Tony, que na realidade era baixista também, do grupo de Jordans. Ele tocava órgão lá, do mesmo jeito, né? E tantos outros lugares, e tantos outros organistas que faziam esse tipo de som naquela época. O órgão transportável, como o Farfisa, existia o órgão Minami, que já era mais complicado de transportar, mas também era viável, mas existiam alguns transportáveis. Então, nesse tipo de lugar sempre tinha alguém tocando órgão, ok? E um dos mais famosos organistas que eu gostaria de deixar uma dica para vocês é o Walter Vanderlei, tá certo? Que ele virou uma lenda. Esse cara mudou para os Estados Unidos, morreu lá, inclusive jovem, no ano de 85. Meu pai teve o privilégio de tocar com ele durante 1 ano e meio no Cambridge, no hotel na 9 de Julho.
tocava toda noite com o Walter Vanderlei, e passou a ser o cara organista mais importante do Brasil, um dos, né? Tá certo? Gravou vários discos, ele gravou pela Verve, selo do Wes Montgomery. Então, se puderem, por favor, Walter Vanderlei. É uma boa dica. Então é isso aí. Aí os guitarristas, como meu pai, tocavam tudo em qualquer tom, sabiam os temas em 2/8, as harmonias, e paravam de tocar no lugar desse, daí a pouco já estava tocando num outro restaurante do gênero, né? E encerrando, tudo sem ensaio, né? Então normalmente não se ensaiava para tocar isso aí. Outro detalhe bem importante, se fosse o organista que estivesse liderando o grupo, num caso como esse, por exemplo, ele não falava que música ia tocar, nem que tom, nada. Ele dava a intenção rítmica, o tom, meu pai escutava, já via o que era e saía tocando. Não ia falar assim, você lembra daquela? Você pode... Não tinha isso, né? Quando muito dava o tom, né? Mas normalmente nem o tom se falava. Por exemplo, se meu pai quisesse tocar um tema, eventualmente ele podia até falar, ou simplesmente começava tocando e ia todo mundo atrás. Fazia uma sequência de acorde, indicava o tom que estava e já era. Então é isso aí. Agora eu vou tocar uma música que eu escutei naquele dia. Vou tocar do meu jeito agora, mais ou menos desse modo que eu citei, que é para tocar o tema, fazer um improviso bem leve e encerrar. E vou mostrar para vocês uma das coisas que mais gosto de fazer na vida, que é essa coisa de tocar guitarra sozinho, a tal guitarra solo. É isso aí. O tema é o I Lee, I Low.
vocês um pouquinho da minha primeira experiência num baile para terceira idade, também no ano de 82, com um grupo que fazia esse tipo de coisa. Aí eu vou contar como é que funcionava um baile para terceira idade no ano de 82. É isso aí. Valeu. Obrigado.